Olá pessoal, continuando o livro de Bergson, Evolução Criadora. Nós passamos do capítulo 1, vamos avançando e chegamos até a página 26. Mais ou menos aí a página 26 de Bergson, Evolução Criadora. Estamos aí no meio do capítulo 1, indo para o capítulo 2. Bergson é bastante complexo, na minha opinião. Ele vai falando sobre a biologia de uma maneira brilhante. Ele vai desenvolvendo esse pensamento a respeito da vida, da duração, todo esse conceito aí de observação da biologia, O capítulo 1 é longo, é bastante longo. Tem mais de 40, 50 páginas aí, mais ou menos. Lá da 11, até a 27. Então vamos aos poucos destrinchar o capítulo 1 aí de Bergson. Continuando a leitura a partir da página 26, tá? Vamos lá. É, portanto, enfim, apenas do presente que se trata, de um presente que é tomado, é bem verdade, com sua tendência. É de fato os sistemas sobre as quais a ciência opera estão em um presente instantâneo que se renova incessantemente, nunca na duração real concreta, na qual o passado se consubstancia com o presente. Quando o matemático calcula o estado futuro de um sistema ao cabo do tempo t, nada o impede de supor que, daqui até lá, o universo material se desvaneça para reaparecer de repente. É apenas o 10º momento que importa, algo que será um puro instantâneo. Aquilo que flui no intervalo, isto é, o tempo real, não conta e não pode entrar no cálculo. Caso o matemático declare postar-se nesse intervalo, é sempre um determinado ponto para um determinado momento, quer dizer, para a extremidade de um tempo t, que ele se transporta. E então, dessa vez, é o intervalo que vai até t, que é deixado de lado. Mas, caso divida o intervalo em partes infinitamente pequenas, pela consideração da diferencial dt, o matemático simplesmente exprime desse modo que irá considerar aceleração e velocidade, isto é, números que anotam tendências que permite calcular o estado do sistema em dado momento, mas é sempre de um momento dado, quer dizer fixado, que se trata e não do tempo que flui. Enfim, o mundo sobre o qual o matemático opera é o mundo que morre e renasce a cada instante, exatamente aquele no qual Descartes pensava quando falava de criação continuada. Mas no tempo assim concebido como se a representar uma evolução, isto é, o traço característico da vida, a evolução, ela implica uma continuação real do passado pelo presente, uma duração, que é um traço de união. Em outros termos, o conhecimento do ser vivo ou o sistema natural é o conhecimento que versa sobre o intervalo mesmo de duração, ao passo que o conhecimento do sistema artificial ou matemático só versa sobre a extremidade. Continuidade de mudança, conservação do passado no presente,
duração verdadeira. O ser vivo, portanto, parece realmente partilhar esses atributos com a consciência. Será que podemos ir mais longe e dizer que a vida, como atividade consciente, é invenção e, como ela, criação incessante? Não pertence ao nosso escopo enumerar aqui provas do transformismo. Queremos apenas explicar em 2 palavras por que o aceitaremos no presente trabalho como uma tradução suficientemente exata e precisa dos fatos conhecidos. A ideia do transformismo já se encontra em germe na classificação natural dos seres organizados. Com efeito, o naturalista aproxima uns dos outros os organismos que se assemelham, depois divide o grupo em subgrupos no interior dos quais a semelhança é ainda maior. E assim por diante, ao longo de toda a operação, as características do grupo aparecem como temas gerais sobre os quais cada um dos subgrupos executaria variação particulares. Ora, tal é precisamente a relação que encontramos no mundo animal, no mundo vegetal, entre aquilo que engendra e aquilo que é engendrado. Sobre Canevas, que o ancestral transmite a seus descendentes e que estes possuem em comum, cada um põe o seu bordado original. É verdade que as diferenças entre o descendente e o ascendente são pouco pronunciadas. O que é de se perguntar se a mesma matéria viva apresenta plasticidade suficiente para revestir sucessivamente formas tão diferentes quanto aquelas de um peixe, de um réptil ou de um pássaro. Mas essa questão, a observação responde de modo peremptório. Mostra-se que, até determinado momento de seu desenvolvimento, o embrião do pássaro mal se distingue daquele réptil e que o indivíduo desenvolve através da vida embrionária em geral uma série de transformações comparáveis àquelas pelas quais se passaria segundo o evolucionismo de uma espécie para outra. Uma única célula obtida pela combinação de 2 células macho e fêmea executa esse trabalho ao se dividir. Todos os dias, diante dos nossos olhos, as formas mais altas da vida surgem a partir de uma forma muito elementar. A experiência estabelece, portanto, que o mais completo pode ter saído do mais simples por via da evolução. Agora, teria ele assim saído efetivamente? A paleontologia, a despeito da insuficiência de seus documentos, convida-nos a responder afirmativamente, pois ali onde encontra com alguma precisão a ordem de sucessão das espécies, essa ordem é justamente aquela que considerações retiradas da embriogênese e da anatomia comparada teriam levado a supor. A cada nova descoberta paleontológica traz para transformismo uma nova confirmação. Assim, a prova extraída da observação pura e simples vai se reforçando cada vez mais, ao passo que, por outro lado, a experimentação afasta uma por uma as objeções. Assim é que as curiosas experiências de H. de Vries, por exemplo, ao mostrar a variação importante podem produzir-se bruscamente e transmitir-se regularmente, fazem cair por terra algumas das maiores dificuldades que a tese levantava. Permite-nos abreviar em muito tempo a evolução biológica parecia reclamar. Tornam-nos também menos exigente com relação à paleontologia, de modo que, em suma, a hipótese transformista parece cada vez mais com uma expressão pelo menos aproximativa da verdade. Não é rigorosamente demonstrável, mas, abaixo da certeza fornecida pela demonstração teórica ou experimental, há essa probabilidade indefinidamente crescente que supre a evidência e que para ela tende como para seu limite. Tal é o gênero de probabilidade que o transformismo apresenta. Admitamos, no entanto, que a falsidade do transformismo seja a coisa certa. Suponhamos que se consiga estabelecer por inferência ou por experiência que as espécies nasceram por um processo descontínuo, do qual não temos hoje ideia alguma.
Ver-se a doutrina, com isso, atingida naquilo que tem mais interessante e, para nós, de mais importante. Seguramente a classificação seria preservada em suas grandes linhas. Os dados atuais da embriologia também seriam preservados. Seria preservada a correspondência entre embriogênese comparada à anatomia e a anatomia comparada. Assim sendo, a biologia poderia e deveria continuar a estabelecer as mesmas relações entre as formas de vida que o transformismo hoje supõe, o mesmo parentesco. Trata-se, é verdade, de um parentesco ideal, e não mais de uma filiação material. Mas, como dados atuais da paleontologia também seriam preservados, também seria forçoso admitir que é sucessivamente, e não simultaneamente, que aparecem formas entre as quais se manifesta um parentesco ideal. Ora, a teoria evolucionista, naquilo que ela tem de importante aos olhos do filósofo, não pede mais que isso. Consiste, sobretudo, em constatar a relação de parentesco ideal e em sustentar que ali onde se dá essa relação de filiação lógica, por assim dizer, entre formas também, há uma relação de sucessão cronológica entre as espécies nas quais essas formas se materializam. Essa dupla tese seria preservada em quaisquer circunstância. Assim sendo, na verdade, continuará sendo necessário supor uma evolução entre algum lugar, seja um pensamento criador no qual as ideias das diversas espécies se terem engendrado umas às outras, exatamente como transformismo queria que as espécies se tenham engendrado sobre a Terra, seja em um plano de organização vital imanente na natureza, que se explicitaria pouco a pouco, no qual a relação de filiação lógica e cronológica entre as formas puras seria precisamente aquela que o transformismo nos apresenta com relação à filiação real entre os indivíduos vivos, seja, por fim, em alguma desconhecida causa da vida, que se desenvolveria seus efeitos como se uns engendrassem os outros. Ter-se assim simplesmente transposto a evolução, ter-se feito com que passasse do visível para o invisível. Quase tudo aquilo que o transformismo nos diz hoje seria conservado à custa apenas de ser interpretado de um modo diferente. Não seria melhor desde então ater-se à letra do transformismo, tal como professado pela quase unanimidade dos cientistas, se deixarmos de lado a questão do saber, que em medida esse evolucionismo descreve os fatos, em que medida se simboliza ou simboliza, ele nada tem de inconciliável com as doutrinas que pretendeu substituir, nem mesmo com os da criação separada, da qual se costuma opô-lo. É por isso que julgamos que a linguagem do transformismo se impõe agora a toda a filosofia. Como afirmação dogmática do transformismo se impõe a ciência. Mas, então, não se deverá mais falar da vida em geral, como de uma observação, ou de uma simples rúbrica sobre o qual escrevemos todos os seres vivos. Em determinado momento, em determinados pontos do espaço, uma corrente bem visível nasceu, essa corrente de vida, atravessando os corpos que sucessivamente organizou, passando de geração para geração, dividiu-se pelas espécies, espalhou-se pelos indivíduos sem nada perder a sua força, antes se intensificando à medida que avançava. Sabe-se que na tese da continuidade do plasma germinativo, entre aspas, sustentada por Eisenman, os elementos sexuais do organismo gerador transmitiram diretamente suas propriedades para os elementos sexuais do organismo engendrado. Sob esta forma extrema, a tese pareceu contestável, pois é apenas em casos excepcionais que vemos se esboçarem as glândulas sexuais já na segmentação do óvulo fecundado. Mas se as células geradoras dos elementos sexuais normalmente não aparecem já no início da vida embrionária, nem por isso deixa de ser verdade que são sempre formas a expensas de tecido do embrião que ainda não sofreram nenhuma diferença funcional particular, cujas células são compostas de protoplasma não modificado. Em outros termos, o poder genético do óvulo fecundado enfraquece à medida que reparte pela massa crescente dos tecidos do embrião. Mas, enquanto assim se diluiu,
concentra novamente algo de si mesmo em um determinado ponto especial, nas células onde nascerão os óvulos e os espermatozoides. Poderíamos então dizer que se o plasma germinativo não é contínuo, há pelo menos continuidade da energia genética. Essa energia só sendo gasta por alguns instantes, apenas o tempo suficiente para dar impulsão à vida embrionária, e fazendo-se o mais rápido possível em novos elementos sexuais nos quais, uma vez mais, esperará sua hora. Considerada desse ponto em vida, a vida aparece como uma corrente que vai de um germe para o germe pelo intermediário de um organismo desenvolvido. Tudo se passa como se o próprio organismo não fosse mais que uma excrescência, um broto que o germe antigo faz despontar ao trabalhar para se prolongar o germe novo. O essencial é a continuidade do progresso que se prolonga indefinidamente. Progresso invisível que cada organismo visível cavalga durante o curto intervalo de tempo que lhe é dado viver. Ora, quanto mais atentamos para essa continuidade da vida, mais vemos a evolução orgânica aproximar-se daquela de uma consciência na qual o passado preme contra o presente e dele faz jorrar uma forma nova, incomensurável com seus antecedentes. Que a aparição de uma espécie vegetal ou animal seja devida às causas precisas, ninguém irá contestá-lo, mas cabe entender com isso que, caso conhecêssemos pox facto o detalhe dessas causas, conseguiríamos explicar por meio delas a forma que se produziu. Prevê-la não seria possível. Acaso se dirá que poderíamos prevê-la se conhecêssemos em todos os seus detalhes as condições às quais irá produzir-se? Mas essas condições substancia-se com ela e mesmo não uma só a mesma coisa que ela, posto que são características do momento no qual a vida se encontra de sua história. Como supor a conhecida por antecipação uma situação que é única em gênero, que nunca se produziu antes e não se produzirá nunca mais? Do porvir prevemos apenas aquilo que se assemelha ao passado ou aquilo que pode ser recomposto, com elementos semelhantes aos do passado. Tal é o caso dos fatos astronômicos, físicos, químicos, de todos aqueles que fazem parte de um sistema no qual simplesmente se justapõem elementos pretensamente imutáveis, no qual só se produzem mudanças de posição, no qual não há absurdo teórico em imaginar que as coisas sejam recolocadas no lugar, no qual, por conseguinte, o mesmo fenômeno total, ou pelo menos os mesmos fenômenos elementares podem repetir-se, mas uma situação original que comunica algo de sua originalidade e seus elementos, isto é, a vistas parciais que delas tomemos. Como se poderia imaginá-la, dadas antes que se produza? Como se poderia imaginá-las dada antes que se produza? Tudo que se pode dizer é que ela se explica uma vez produzida pelos elementos que a análise dela descobre. Mas o que vale para a produção de uma nova espécie, vale também para a de um novo indivíduo, e mais geralmente para de todo qualquer momento de toda e qualquer forma de vida, pois, embora seja preciso que a variação tenha atingido uma certa importância e uma certa generalidade para que faça nascer uma nova espécie, ela se produz de todo momento, contínua e insensível em cada ser vivo. E as próprias mutações bruscas das quais nos falam hoje em dia, evidentemente só são possíveis na condição que tenha havido um trabalho de incubação, ou melhor, de maturação, ao longo de uma espécie de gerações que pareciam não mudar. Nesse sentido, poderíamos dizer acerca da vida, como acerca da consciência, que ela cria algo a cada instante, mas contra essa ideia de originalidade e de imprevisibilidade absoluta das formas, toda a nossa inteligência insurge. Nossa inteligência, tal como a evolução da vida a modelou, tem por função essencial iluminar nossa conduta, preparar nossa ação sobre as coisas, prever, com relação a uma situação dada, os acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis que podem se seguir. Instintivamente, portanto, isola em uma situação aquilo que se assemelha ao já conhecido. Procura o mesmo, a fim de poder aplicar seu princípio segundo o qual
o mesmo produz o mesmo, entre aspas. Nisso consiste a previsão do porvir pelo senso comum. A ciência leva essa separação ao mais alto grau possível de exatidão e de precisão, mas não altera seu caráter essencial. Como conhecimento usual, a ciência retém das coisas apenas aspectos repetição. O aspecto repetição. Seu todo é original. Arranja-se de modo a analisá-lo em elemento ou em aspecto que sejam aproximadamente a reprodução do passado. Só pode operar sobre aquilo que presumidamente se repete, isto é, sobre aquilo que, por hipótese, está subtraído à ação de duração. Escapa-lhe o que há de irredutível e irreversível nos momentos sucessivos de uma história. Para representar-se a essa irredutibilidade e essa irreversibilidade, é preciso romper com o hábito científico que responda à exigência fundamental do pensamento, por violência ao espírito escalar de volta à inclinação natural da inteligência, mas tal é precisamente o papel da filosofia. É por isso que, por mais que a vida evolua diante dos nossos olhos, como uma criação contínua de imprevisível forma, sempre permanece a ideia de que forma, imprevisibilidade e continuidade são puras aparências, nas quais se refletem ignorâncias correlativas. Irão nos dizer que aquilo que se apresenta aos sentidos como uma história contínua decompõe-se em estados sucessivos. Aquilo que lhe dá a impressão de um estado original resolve-se na análise em fatos elementares, cada um dos quais é a repetição de um fato conhecido. O que vocês chamam de forma imprevisível não é mais que um arranjo novo de elementos antigos. As causas elementares cujo conjunto determinou esse arranjo. Desculpem. São elas próprias, causas antigas que se repetem, adotando uma nova ordem. O conhecimento dos elementos e das causas elementares teria permitido desenhar, por antecipação, a forma viva, que é sua soma e resultados. Após ter resolvido o aspecto biológico dos fenômenos dos fatores físico-químicos, saltaremos, se for preciso, por cima da física e da química elas próprias. Iremos das massas às moléculas, das moléculas aos átomos, dos átomos aos corpúsculos, e de um modo e de outro é preciso que acabemos por chegar finalmente a algo que possa ser tratado como uma espécie de sistema solar astronomicamente. Se vocês o negam, vocês contestam o princípio mesmo do mecanismo científico que declara arbitrariamente que a vida, que a matéria viva, não é feita dos mesmos elementos que a outra. Responderemos que não contestamos a identidade fundamental da matéria bruta e da matéria organizada. A única questão a saber é se os sistemas naturais, que chamamos de seres vivos, devem ser assimilados aos sistemas artificiais que a ciência recorta na matéria bruta. Ou se não, deveriam ser antes comparados ao sistema natural, que é o todo no universo, que a vida é uma espécie de mecanismo, eu o concebo, mas tratar-se-ia do mecanismo das partes artificialmente isoláveis no todo do universo, ou no mecanismo do todo real. O todo real, dizíamos, poderia muito bem ser uma continuidade indivisível. O sistema que lhe recortamos não seria então, propriamente falando, partes suas, seria vistas parciais tomadas do todo. E com essas vistas parciais colocadas uma na ponta da outra, vocês não obterão nem mesmo um começo de recomposição do conjunto, como tampouco reproduzirão a materialidade de um objeto multiplicado as suas fotografias sob 1000 aspectos diversos. Mesmo vale para a vida e para os fenômenos físico-químicos nos quais se pretenderia resolvê-la. Sem dúvida, a análise irá descobrir no processo de criação orgânica um número crescente de fenômenos físico-químicos. E isso se limitarão aos químicos e os físicos, mas não segue daí que a química e a física devam nos fornecer a chave da vida. Um elemento muito pequeno de uma curva é quase uma linha reta. Assemelhar-se-ia tanto mais à linha reta quanto menor for. No limite, poderá dizer-se
conforme o gosto, que faz parte de uma reta ou de uma curva. Em cada um dos pontos, com efeito, a curva confunde-se com sua tangente. Do mesmo modo, a vitalidade é tangente em todo e qualquer ponto às forças físico-químicas, mas esses pontos não são, em suma, mais que as vistas de um espírito, que imagina paradas em tais e tais momentos do movimento gerador da curva. Na verdade, a vida é tão pouco feita de elementos físico-químicos quanto uma curva é composta de linhas retas. De modo geral, o progresso mais radical de uma ciência possa realizar consiste em inserir os resultados já conquistados em um conjunto novo, em relação ao qual se tornam vistas instantâneas e imóveis tomadas de longe em longe na continuidade de um movimento. Tal é, por exemplo, a relação da geometria dos modernos com os dos antigos. Esta última, puramente estática, opera sobre figuras já traçadas. Aquela estuda a variação de uma função, isto é, a continuidade do movimento que traça a figura. Pode-se certamente, para maior rigor, eliminar de nossos procedimentos matemáticos toda a consideração do movimento. Nem por isso é menos verdade que a introdução do movimento na gênese da figura está na origem da matemática moderna. Julgamos que, caso pudesse algum dia cercar seu objeto de tão perto quanto a matemática cerca o seu, a biologia se tornaria físico-química dos corpos organizados, aquilo que a matemática dos modernos é para a geometria antiga. Os deslocamentos perfeitamente superficiais de massa e de moléculas que a física e a química estudam, tornar-se-ia com relação a esse movimento vital que se produz em profundidade que é a transformação e não mais translação. Aquilo que a estação de um móvel é para o movimento desse móvel no espaço, e tanto para que possamos pressenti-lo, o procedimento pelo qual passaríamos da definição de uma certa ação vital para o sistema físico-químico que esta implica, não deixaria de manter analogia com a operação pela qual vamos da função de sua derivada, da equação da curva, isto é, da lei do movimento contínuo pelo qual a curva é engendrada, a equação da tangente que fornece sua direção instantânea. Uma tal ciência seria uma mecânica da transformação, da qual nossa mecânica de translação se tornaria um caso particular, uma simplificação, uma projeção no plano da quantidade pura. E assim como existe uma infinidade de funções, qual o diferencial diferindo uma das outras por constante a integração dos elementos físico-químicos de uma ação propriamente vital, talvez também só determinasse em parte essa ação. Uma parte seria deixada na indeterminação. Mas poderíamos no máximo sonhar com semelhante integração. Não pretendemos que o sonho se torne algum dia realidade. Quisemos apenas, ao desenvolver tanto quanto possível uma certa comparação, mostrar que ao lado nossa tese se aproxima do puro mecanicismo e como dele se distingue. Pode-se, aliás, levar bem longe a imitação do vivo pelo inorganizado. Não apenas a química opera sínteses orgânicas, mas consegue reproduzir artificialmente o desenho exterior de certos fatos de organização, tais como a divisão indireta da célula e a circulação protoplasmática. Sabe-se que o protoplasma da célula efetua movimentos variados no interior de seu envoltório. Por outro lado, a divisão dita indireta da célula faz-se por operação de uma complicação extrema, algumas das quais desenvolvem o núcleo e outras o citoplasma. Estas últimas começam pela duplicação do centrosomo, pequeno corpo esférico situado ao lado do núcleo. Os dois centrosomos, assim obtidos, afastam-se um do outro, atraem-se para junto deles os segmentos cortados e também duplicados do filamento que compõe essencialmente o núcleo primitivo, e acabam por formar dois novos núcleos, em volta dos quais se constituem duas novas células que irão suceder a primeira. Ora, conseguiu-se imitar em duas grandes linhas
em sua aparência exterior pelo menos algumas dessas operações. Se polvilharmos açúcar ou sal de cozinha, acrescentarmos óleo muito velho e olharmos no microscópio uma gota da mistura, perceberemos uma espuma de estrutura alveolar cuja configuração se assemelha, segundo alguns teóricos, ao protoplasma, na qual se realizam, em todo caso, um movimento que lembra muito a circulação protoplasmática. Protoplásmica. Se uma espuma do mesmo tipo extraímos o ar de um alvéolo, vemos desenhar-se um cone de atração análogo aos que se formam em volta do centrosomo para desembocar na divisão do núcleo, e acredita-se poder imitar mecanicamente até mesmo os movimentos exteriores do organismo unicelular, ou pelo menos de uma ameba. Os deslocamentos da ameba em uma gota de água seriam comparáveis ao vai e vem de um grão de poeira em um quarto no qual portas e janelas abertas fazem circular as correntes de ar. Sua massa absorve incessantemente determinadas matérias solúveis contidas na água ambiente. Ele desenvolve determinadas outras. Essas trocas contínuas, semelhantes a que se efetuam entre dois recipientes separados por uma divisória porosa, criaria em volta um pequeno organismo, um turbilhão incessante e cambiante. Quanto aos prolongamentos temporários dos pseudópodos, com os quais a ameba parece brincar-se, seria menos emitido por ela do que atraímos para fora dela por uma espécie de aspiração ou de sucção do meio ambiente. Pouco a pouco, esse modo de explicação será estendida aos movimentos mais complexos do próprio infusório aos movimentos mais complexos que o próprio infusório executa com seus cílios vibráveis, aos quais, aliás, são provavelmente apenas pseudópodos consolidados. Todavia, os cientistas estão longe de concordar entre si sobre o valor das explicações e dos esquemas desse tipo. Alguns químicos fizeram notar que, mesmo considerando apenas o orgânico, sem ir até a organizada, a ciência só reconstruiu até aqui os resíduos de atividades vital. As substâncias propriamente ativas plásticas permanecem refratárias à síntese. Um dos mais notáveis naturalistas do nosso tempo insistiu na oposição entre duas ordens de fenômenos que constatamos no tecido vivo: anagênese de um lado, catagênese do outro. O papel das energias anagenéticas é o de elevar as energias inferiores até seu próprio nível pela assimilação de substâncias inorgânicas, constrói os outros tecidos. Pelo contrário, o fundamento mesmo da vida, com exceção, todavia, da assimilação, do crescimento e da reprodução, e de ordem catagênica, queda de energia, não é mais elevação. É apenas sobre esses fatos de ordem catagênica que o físico-química teria domínio, isto é, em suma, sobre algo morto e não sobre algo vivo. Não há dúvida que os fatos do primeiro gênero parecem refratar a análise físico-químico, mesmo que não sejam no sentido